Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse modelo. Basicamente hoje o que eu vou fazer, o pregão ainda está rolando, são 4h52, mas como eu sempre falo, né, o pregão ele é dividido praticamente em dois momentos durante o dia, né? Um movimento forte na parte da manhã, uma lateralização eventual e comum no horário do almoço, e depois um movimento um pouco mais alongado na parte da tarde. Simples. O objetivo desse vídeo aqui agora é mostrar minha tela operacional, né? E a gente fazer uma leitura do dia de hoje no gráfico do mini índice, o ING, e trazer um pouquinho do meu operacional, como eu opero. Em especial hoje eu vou fazer algumas leituras utilizando o gráfico limpo, então a gente não vai utilizar auxílio de nenhum indicador, a gente simplesmente vai desbravar e explorar a análise técnica em si. O que é a análise técnica em si quando a gente fala em gráfico limpo, né? São padrões gráficos, formações de figuras, pivô, pontos de reversão, zonas de pressão, que são os famosos suportes e resistências, né? Entretanto, um suporte não é só um suporte, ele pode ser uma resistência, então eu prefiro chamar de zona de pressão. Então, basicamente, vamos ver as oportunidades que a gente teve no índice hoje, o que eu esperava do dia de hoje. Eu gosto sempre de começar minha leitura em gráfico limpo, analisando um tempo gráfico um pouco maior. Então eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, que é o meu gráfico operacional, tem uma grande diferença. Já o tempo gráfico maior, que eu consigo analisar uma macro tendência, né, para decidir a ponta que eu vou atuar. Eu gosto muito de olhar o tempo gráfico de 60 minutos. E basicamente, no tempo gráfico de 60 minutos, a gente vê o índice fazendo uma reversão de tendência. Em especial, nessa formação aqui. Na onde ele caracteriza um pivô de baixa. A gente sabe que uma tendência, na maioria das vezes, ela é revertida quando se forma um pivô do sentido oposto da tendência. Então ele vem aqui, ele faz uma pernada, uma correção, uma outra expansão. Aqui já caracteriza um pivô, né? Deixa um outro topo aqui. Então a gente tem um topo e um topo. Topos ascendentes, fundos ascendentes. E a gente esperaria aqui o quê? Um movimento de alta na continuação do pivô. Entretanto, nessa região aqui de mercado, houve uma rejeição. Então a gente aguarda um rompimento desse fundo e foi o que ele fez. Então aqui ele passa a fazer o quê? Fundo mais baixo e topo mais baixo que o anterior. Ele deixa um topo mais baixo aqui. Então aqui, basicamente, nessa estrutura aqui na qual eu vou circular, ele começa a reverter a tendência macro para uma tendência de baixa. E de maneira bem simples a gente começa a perceber que a gente consegue traçar um canal de baixa. Então o índice ele vem trabalhando numa estrutura de baixa através de um canal de baixa pelo gráfico de 60 minutos. E é isso que eu costumo dizer tendência macro. Tendência macro eu procuro assim. Aí você pode me falar, mas se você pegar o Ibovespa no gráfico diário, no gráfico semanal, está numa tendência de alta. Certo, mas eu sou trader, eu preciso de um tempo gráfico um pouco menor. Então eu gosto de entender que a tendência macro eu vou encontrar nos 60 minutos. Nitidamente, por o gráfico, eu particularmente como trader, como o gráfico me evidencia uma tendência macro de baixa nos 60 minutos, eu vou preferir por operações vendidas, né? Então a gente tem até então o pregão de hoje está aqui, né? Todo esse quadradinho aqui, isso foi o pregão de hoje. Então a gente repara que se a gente fazer uma projeção de 50% desse canal, como que eu gosto de fazer a projeção de 50%, né? A Trid não tem essa funcionalidade, mas é bem simples. A gente pega o range do canal, né? O range do canal tá essa linha aqui. O que é o range? É da linha superior até a linha inferior. Ela nos fornece quantos pontos? Vamos lá. Está nos fornecendo 3.200 pontos. Então a gente sabe que a metade disso, de 3.200 pontos, é 1.600. Então a gente vem aqui, traça 1.600 pontos dessa linha. Como que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, no topinho, né? Isso aqui é a gambiarra da gambiarra, hein?
Tem plataformas que já trazem essa função, né, de 50% do canal. Então aqui no 905 eu paro, né? 905 eu trago até aqui, traço uma linha no 905, né? 122, 905. Opa, 123, 905. Errei. 123, 905. E daqui eu faço o quê? Trago essa linha até aqui. Traço mais uma linha estendida nos 50% do canal, na mesma inclinação, né? Para ter certeza que eu estou usando a mesma inclinação, eu tento trazer essa linha aqui, ó, e ver se bate. Bateu, ótimo, maravilha, mesma inclinação. Então a gente sabe que aqui a gente tem uma região de 50% do canal, que é um ponto importante num canal macro. Então basicamente o índice fechou abaixo nessa região de 50% do canal. E, sinceramente, eu não gosto de usar correlações internacionais para operar. Então, hoje, a hora que eu, sabendo que a tendência macro era de baixa e o índice me proporcionou um gap de alta, eu já procuro alguma operação vendida. Mas não é tão simples assim. Nesse cenário, eu vou procurar os meus caixotes, né? Que são basicamente pontos de suporte e resistência que eu gosto bastante. Ó, então ele já abre num ponto de caixote. É um ponto que normalmente tem muito pavio. E eu não gosto de limitar o suporte e a resistência em uma linha horizontal. Eu prefiro pensar suporte e resistência como uma linha dinâmica. Então, nesse contexto, os meus suportes e resistências são sempre caixotes, é uma região. Ó, aqui é uma região que tem um range de praticamente 80 pontos. E olha como que é interessante, né? Aqui ele vem, rompe a região, retorna num pullback, faz um outro movimento aqui. Olha como essa região respeita, né? Ele vem, ele rompe aqui essa região, faz um pullback nela mesmo, já faz uma outra projeção, né? Aqui a gente pode utilizar a ferramenta Fibonacci, considerando o gap, e aí é opcional de cada trader, né? Tem N jeitos de se fazer isso. Aí ele volta para essa mesma região e perde essa região, cria novas regiões, né? Se a gente pegar essa aqui é uma região bem importante dessa linha, vamos traçar um caixotinho nela, né? Eu gosto de olhar muito pavio. Pavio para mim é uma zona muito, é uma coisa que me traz muita informação. Lembrando mais uma vez que a gente está utilizando o gráfico limpo, tá? E o curioso, ó, uma zona, eu tirei essa zona aqui, ó, de pressão, apenas do pregão do dia anterior, mas eu tenho certeza que se eu arrastar ela para os outros dias, também vai ser um ponto legal. Ó, isso que eu tô falando, ó. Ó. Aqui, paviozão aqui, rejeitando a região, pavio, 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 rejeitando a região, rompimento já volta e deixa pavio. Então isso aqui é uma zona de região forte, então a gente leva em consideração sim. Então a gente já vê que o índice ele abre nessa zona. Enquanto não toma um rumo, o que é tomar um rumo? Enquanto não vem algum candle e fecha com força, rompe com força, o que é romper com força na minha concepção? Com o corpo, eu não faço nada. Então hoje, a hora que o índice abriu, eu não tive oportunidades de trade. Ele abre, ele começa a deixar como se fosse uma microestrutura. Aqui muita gente faria um triângulo, né? Um triângulo assimétrico. Mas também muita gente faria uma cunha, né? Uma cunha descendente. Então também tem muita galera que tem essa dúvida, né? Faria essa cunha aqui, ó. E aí, cunha ou triângulo? Sinceramente, quando a gente procura uma imagem, a gente procura a projeção do range da imagem. E nesse caso o range estava muito parecido. Então a pessoa que interpretou como triângulo e a pessoa que interpretou como cunha, se elas fazem as projeções, né, de alvo no rompimento, daria quase a mesma coisa. Então seria indiferente. Então aqui você considera do jeito que você interpretar. Beleza? Apesar de eu preferir trabalhar como cunha, tá? Entendo que aqui o triângulo está bem feinho. Mas beleza. Então significa o quê? O que aconteceu? Ele formou um triângulo ou uma cunha. Eu vou falar cunha, né? A cunha. Vou deixar como cunha. E ele não fez pullback. E eu só entro em figuras com pullback. Então qual que era o cenário aqui que eu aguardaria, né?
é o rompimento, né? A gente tem uma cunha, que é essa figura gráfica, em cima de uma zona de pressão forte, que não que tá trabalhando como um suporte por hora, como resistência, não é definitiva. Essa zona aqui, ó, esse caixote, agora ele está indefinido, o preço está trabalhando nele. Aí ele rompe aqui. Ele faz o rompimento nesse candle. Eu aguardaria o quê? Um rompimento e um pullback aqui, para aí sim eu realizar uma venda mais substancial. Não rolou pullback. Ótimo. Então eu não faço nada. Se não rolou pullback, eu não faço nada porque eu só opero com pullback. Meu jeito operacional. Tem pessoas que já gostam de pegar rompimento, né? Vê que rompeu uma zona de uma região, né? Com o corpo, deixou o corpo, o cara já entra aqui. Então, beleza. Eu vou falar. Agora vamos para o próximo passo. Aí ele vem, ele faz o rompimento, ele faz um alargamento numa microestrutura. Isso aqui é um alargamento, né? Um triângulo invertido. Ele faz um alargamento aqui e vem romper a região com uma outra região de pressão que a gente tem. Então, repare que eu procuro oportunidades junto com alguma figura confluindo com a minha região. Eu entendo o seguinte, se algum candle vier e rompe isso aqui com o corpo, eu entendo que a força vendedora está predominante, então eu vou atuar. Foi o que aconteceu aqui. O candle vem rompendo esse alargamento e fecha com o corpo no gráfico de 5 minutos. Eu me posiciono na venda aqui. E eu fiz essa venda. E foi a venda perfeita. Onde é meu stop? Meu stop, ele não fica pendurado, mas o stop certo seria se acontecesse o quê? Se viesse algum candle e fechasse com o corpo acima, um candle positivo, fechasse com o corpo acima da minha região referência, que é essa. Então, se acontecesse isso, algum candle fechasse assim, e eu estivesse vendido aqui, eu estoparia a minha operação. Certo? Então beleza, eu sempre falo que eu entro com alvo, né? Qual que é o alvo aqui? A gente consegue traçar um Fibonacci? Cara, por aqui não tem estrutura para Fibonacci, né? Ele não fez um pullback bonito, não tem uma expansão. A gente consegue traçar até a projeção do alargamento, né? Mas a gente não está entrando pelo alargamento, porque se a gente entrasse pelo alargamento, pelo rompimento, a gente esperaria um pullback semelhante a essa primeira situação que eu não entrei. Então, minha projeção, onde que eu vou sair? Eu vou procurar no passado, no tempo gráfico passado, uma outra zona de pressão forte, que só de bater o olho aqui a gente já consegue ver. Ó, uma zona de pressão forte. Ó. E eu ia sair provavelmente aqui. Que agora, essa zona de pressão, eu trabalho ela como um suporte. Então eu iria pegar esse trade... Não, aqui ficou muito grande, né? Eu pegaria um pouco mais baixo. Aqui na região desses pavio, ó. Aqui, ó. Então, ó, pavio, na região, pavio, rejeição, né? Pavio, depois veio o rompimento para fazer um movimento maior. Então eu entendo que aqui essa região, ó o tanto de pavio aqui, pavio, seria uma região que o preço poderia brecar, então eu preferiria colocar o lucro no bolso. Foi o que eu fiz, fiz um tradezinho aí de 400, deu 400 pontos esse trade. Então esse foi a minha primeira leitura do dia, depois faca caindo, né? O índice começa a despencar. Vamos ver que horário lá. Ele começa a tomar um movimento mais claro. E hoje ele não fez muitas possíveis pullbacks, né? Ele caiu em linha reta, né? E aí fica um cenário difícil, porque a gente não consegue trabalhar com Fibonacci em gráfico limpo. Então foi basicamente esse meu primeiro trade. Meu segundo trade, eu esperei ele formar essa estrutura. Ele começa a formar um micro canal na tendência macro que é de baixa, um micro canalzinho de alta, né? Ele começa a formar um canalzinho aqui, né? De alta. Só como eu disse, hoje a minha macro tendência era de baixa. Então eu não iria trabalhar na compra. Eu não trabalhei na compra, eu trabalhei apenas na baixa, na venda. Então eu fiquei aguardando um rompimento desse canal que infelizmente
Também não teve pullback. Isso me deixou um tanto quanto chateado, então eu acabei não pegando esse trade. Ele veio e fez um rompimento forte de quase 800 pontos. Aí, ó, 900 pontos, e eu também fiquei olhando, não peguei o trade. Então, foi mais uma oportunidade aí para quem opera rompimento. Depois, obviamente, a gente tinha a mínima do dia, né? Aqui nessa região, a mínima do dia, foi onde ele deu uma brecada, ele ameaçou romper. Aqui é uma coisa que eu olho muito, se por eventual eu estou num trade desse, o que eu procuro fazer? Eu procuro olhar, eu tenho essa região, né? Que foi a mínima que ele fez durante o dia. Ele vem e deixa esse primeiro candle aqui, ó, com paviozão. Ó, olha o pavio que ele deixou na região. O que é o pavio? O que significa isso? Significa que os vendedores vieram agredir e logo em seguida os compradores já defenderam, deixando esse pavio. Tentaram de novo, fechou com o corpo, mas mesmo assim muito pavio. Eu não gosto desse tipo de rompimento. Eu gosto quando vem com o corpo cheio, ó. Isso aqui, ó. Olha esse rompimento, com bastante corpo. Então, eu já entenderia que aqui seria um ponto difícil, com muita força predominante compradora. E agora no final do pregão ele vem trabalhar assim num canalzinho de alta, né? Num micro canal de alta, lembrando que a tendência macro na minha concepção é de baixa. E vem respeitando, e tem gente que opera bastante canal, né? Tem pessoas que gostam, a hora que o canal se forma, né? Então como o canal se forma, né? Ele faz esse topinho, e esse topinho já poderia fazer um canal. Esse fundinho e esse fundinho, você precisa de 4 pontos, então tem aqui um canal. E aí você pode começar a fazer trades nesse canal. Óbvio que é válido você... Aqui seria uma boa entrada de venda, né? A partir de que a gente entende que aqui, essa região aqui de rejeição, que com certeza eu não fiz, mas com certeza se a gente pegar no passado, é uma zona de briga. Ó, vamos lá. Vamos pegar no passado. Aí, ó, olha que lindo. Ó o paviozão que deixou aqui, rejeição. Vou ver mais para o passado ainda. Faz tempo que o índice não trabalhava, né, nessa região. Ó, isso que eu tô falando. Ó, aqui, aqui, dá pra já ver nítido, aqui. Então, ali, vamos voltar lá. Era um ótimo trade, a gente traçaria esse canal micro que ele faz, né? Aqui, junto com essa zona, a rejeição no canal, a gente poderia procurar uma venda mais curta, né? Aqui, até 50% da projeção desse canal, que daria basicamente aqui, exatamente na saída, né? Então esse trade a gente teria 200 pontinhos aí, 180 pontos. O nosso stop seria, se a gente entrasse aqui, a gente poderia já entrar mercado nessa região, a gente poderia ter um rompimento, no rompimento dessa região, então a gente teria um risco-retorno bem balanceado, né? Porque dificilmente ele ia romper com um candle muito forte. Bom, essas foram as oportunidades que eu vi. Infelizmente hoje não tive tantas oportunidades de trade, realizei alguns outros scalpers, lembrando que essa leitura que eu estou fazendo agora é uma leitura com um pouco da minha visão de mercado. Óbvio que se eu fosse falar tudo aqui que eu enxergo, utilizando outras ferramentas, a gente ficaria um vídeo muito longo, mas a intenção é passar um pouquinho do meu operacional quando eu estou operando gráfico limpo. Então, não, eu não opero somente assim, eu olho outras coisas, tanto que se vocês verem aqui, tem aqui ó, os negócios das corretoras, eu deixo aqui o livro DOM, né? O volume at price, né? Para saber outras informações na qual eu julgo necessário. Realizei outros scalpers, tenho outros tempos gráficos aqui, né? De scalper. Tenho outros tipos de leitura, né? Gráfico limpo em diário, 15 minutos. Também gosto dos 10 minutos com algumas médias móveis. Olha o tanto de scalper que eu realizo durante o dia. Então, esse vídeo, a intenção é realmente mostrar minha visão do gráfico limpo, tá bom? Sem auxílio de média, sem auxílio de nada. Não é o que eu fiz somente hoje, tá? Em gráfico limpo, a minha única operação foi aqui. Para deixar bem claro, a saída aqui foi um trade de 400 pontos. Mas isso não significa que eu não realizei outras operações de outras metodologias. Bom, vou tentar publicar esse vídeo no IGTV, no feed mesmo, é um teste, é a primeira vez que eu faço isso. Deixe os comentários, deixe as críticas, deixe qualquer coisa, lembrando que não tem um certo ou um errado, né, para se operar, tem aquilo que funciona e existem diversas visões e leituras de mercado e leituras gráficas.
Deixo aqui para vocês um pouquinho da minha leitura. Lembrando que essa foi uma leitura para gráfico limpo. E é isso aí, turma. Se você acha meu conteúdo, meu feed um pouco escasso, e realmente acompanhe os stories que lá eu falo bastante, bem mais do que no feed, praticamente todos os dias deixo algumas dicas, alguns sites, algumas regiões, alguns trades que eu faço, alguns ensinamentos. E vamos que vamos, valeu, até a próxima!